Como criar um jogo de computador em menos de uma hora. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer isso. Fala galera, Will na área. Eu vou mostrar para vocês como criar um jogo em JavaScript utilizando uma ferramenta gratuita, Cox Creator, e a linguagem JavaScript, uma linguagem simples e poderosa. Fica tranquilo se você não conhece muito bem disso aqui, porque nesse vídeo eu vou mostrar tudo em detalhes e você vai conseguir fazer o teu jogo. Caso você nunca tenha feito, vai ser o primeiro jogo. Caso você já tenha feito, beleza, é mais um jogo, agrega conhecimento e isso é top pra vida. Se você não sabe instalar o Cox Creator, se você já tem, ótimo. Se não sabe, eu vou deixar aqui um link para um vídeo que mostra como instalar o Cox Creator para Windows 10. Funciona para todo o sistema operacional de um jeito muito parecido. É basicamente uma instalação next. Só seguir ela. O jogo que nós vamos fazer é um jogo clássico, o jogo da cobrinha, um Snake. Muitos de vocês já devem ter jogado, a cobrinha que fica passeando pela tela e come as maçãs. Eu já fiz esse jogo em outra oportunidade algumas vezes e usei ele, vou usar aqui porque ele é simples e vou compactar tudo o que eu fiz em um vídeo só, para que em menos de uma hora nós consigamos ter um jogo feito funcional em JavaScript. Depois disso tu pode gerar esse jogo para Android, para iPhone, para browser, para usar na web, para desktop Windows. O Cox te permite fazer o build para qualquer um desses. O Cox te permite fazer o build para qualquer uma dessas plataformas de forma muito simples e rápida. Bora programar. Começamos iniciando um novo projeto no Cox Creator. Eu já tenho ele aberto aqui. Já selecionei a minha aba New Project. Selecionei Empty Project, que é um projeto vazio. E escolho um diretório no qual eu quero criar o meu projeto. Após fazer isso, eu clico em Create. O Cox vai iniciar, vai fazer o carregamento de todos os recursos do programa. Vamos aguardar um pouco. Abri o programa aqui, eu vou ajustar a minha tela de uma maneira melhor aqui. Vou criar a minha estrutura de diretórios aqui na minha aba Assets. Criar um folder chamado Scenes para cadastrar as minhas cenas. Outro folder chamado Resources para colocar os recursos do meu jogo. Dentro desse Resource eu vou criar outro folder, outra pasta chamada Images, que eu vou colocar as imagens aqui. E vou começar criando uma cena aqui. Venho até o meu folder Scenes, botão direito, Create Scene. Vou chamar ela de Gameplay, que vai ser a minha cena do gameplay. Abro a cena dando 2 cliques em cima dela e vai abrir minha cena aqui. Eu vou começar fazendo a cobrinha, que é o nosso personagem. Essa cobrinha ela vai funcionar. Eu vou importar a cabeça dela, né, e vou colocar como um sprite, e essa cabeça vai ser o nosso personagem, porque ele vai caminhar pela tela e vai puxar o corpo atrás dele. Então vou começar importando as imagens para dentro do meu jogo. Eu já tenho elas aqui em uma pasta que eu separei. Para importar as imagens eu só venho até essa pasta, seleciono os meus arquivos e arrasto eles até a minha aba Assets dentro do folder que eu quiser importar elas. Larguei aqui, ele já importou. Fechei minha pasta e vou começar a fazer o jogo. Vamos criar o personagem, então eu vou clicar aqui na imagem cabeça e vou arrastar ela até dentro da minha aba Scene. Ele já criou um sprite para mim chamado cabeça aqui. Vou renomear ele, vou chamar de Snake, para deixar um nome, um inglês desnecessário. Então eu já tenho aqui o meu personagem. Agora eu vou criar a movimentação para esse personagem. E como eu faço isso? Eu faço isso através de scripts, como tudo dentro do Cox. Então vou criar um folder aqui chamado JS, que é do meu JavaScript. E dentro desse folder eu vou criar um script chamado Snake, que vai ser o responsável, vai ser um componente interno aqui da cobra, que vai ser responsável por fazer a movimentação dela. Vou editar esse script. Ele vai abrir para mim aqui uma classe padrão do Cox Creator. Eu vou apagar os comentários aqui que eu não vou precisar de nenhum deles. Vou deixar o método onload e o update que eu vou utilizar. Vou começar criando uma propriedade aqui chamada velocidade, que é a velocidade que a cobra vai se movimentar. Eu vou colocar 200 aqui depois essa propriedade tu pode alterar dentro do Cox Creator lá depois. E aqui no método onload eu vou criar duas variáveis para ele, chamada direção de x, que vai ser um inteiro 0, no caso que não está se movimentando para x, e direção de y, que também vai ser 0, que não vai se movimentar. E aqui no método update eu vou fazer ele efetivamente se movimentar. Pegando a posição do node de x e
acrescentando a essa posição o valor da direção de x multiplicado pela velocidade que eu tenho da cobra. Então, se a direção de x for 1, ele vai se movimentar para a direita, porque ele vai pegar 1 e multiplicar pela minha velocidade aqui, e ele vai andar 200 pixels para a direita. Se for menos 1, ele vai para a esquerda. E vou fazer a mesma coisa aqui para y. Node y, direção y e velocidade, que ele está indo para as duas direções na mesma velocidade, né? Para todas as 4 direções. Aqui ele já vai se movimentar. Agora eu preciso dizer para a cobra quando que ele vai se movimentar e para qual lado ele vai se movimentar. Então eu vou criar aqui um método chamado movimenta e vou passar para esse método algumas variáveis, tipo direção x e direção y. E aqui dentro desse método eu vou adicionar direção x vai ser igual a direção x. Direção y vai ser igual a direção y. Só isso. Eu vou adicionar mais uma propriedade aqui, ó, mais um parâmetro chamado angle, que é o ângulo que eu vou querer, porque toda vez que eu for para cima, eu vou querer que a cabeça da cobra vire para cima. Se ela for para a direita, eu vou querer que ela vire para a direita. Para os 4 lados assim. Então eu vou mudar aqui, this.node.angle, que é o ângulo do nó que está aqui no meu parent, no caso. Do nó que está atrelado a esse script aqui. Isso aqui já vai fazer a movimentação acontecer. Mas eu vou aproveitar que eu estou dentro desse script e vou colocar mais uma coisa aqui, uma validação, para impedir que quando a cobrinha estiver indo para a direita, eu possa movimentar para a esquerda. Porque eu não quero fazer isso, eu não quero que ela volte para trás. Assim como quando ela estiver indo para cima, eu não vou querer que ela volte para baixo, porque ela não pode fazer isso. A movimentação dessa cobra ela é parecida com uma movimentação dentro de uma matriz. Normalmente se faz assim esse jogo da cobra, mas eu estou fazendo desse outro jeito que vai ficar mais dinâmico e vamos usar um pouco mais as tecnologias modernas. Não muito, mas um pouco mais. Então eu vou colocar essa validação aqui também. Então antes de tudo, eu vou criar uma variável aqui chamada movimenta, que é uma variável booleana, vou colocar ela como true, e aqui embaixo eu vou verificar se movimenta, pode fazer essa alteração aqui, se não movimentar não vai fazer nada, e aqui eu vou colocar minha validação, eu vou verificar se x, para validar o x, né, se x for diferente de 0, aliás, se direção de x for diferente de 0, porque quer dizer que ele vai fazer uma movimentação ou para a direita ou para a esquerda. E tem que ser e a minha variável atual de x for diferente de 0 e a minha direção de x que eu estou dizendo para ele se movimentar for diferente da minha direção de x. Aí movimenta igual a false, quer dizer que não pode se movimentar. Ou seja, se a direção que eu estou passando para ele se movimentar em x for uma direção diferente de 0, quer dizer que vai 1 ou menos 1, que vai para a direita ou para a esquerda, e a direção atual que eu tenho também seja diferente de 0, quer dizer que ele já está se movimentando para a direita ou para a esquerda, e as duas direções, a direção que eu quero que ele se mova e a direção atual forem diferentes, que nesse caso serão opostas, porque as duas não são 0, eu não quero que ele se movimente, porque eu não quero deixar ele voltar. Então eu vou fazer isso. E para y eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que trocando x por y. Venho aqui, altero tudo isso aqui. E movimento igual a falso. Isso já vai bloquear, já não vai permitir que ele faça a movimentação inversa. Pronto, isso já vai fazer movimentar, mas eu preciso passar em algum lugar, eu preciso capturar o movimento, porque aqui ele já tem o método para se movimentar. Mas eu preciso dizer para ele, pressionei a tecla para a esquerda, então agora você se movimenta para a esquerda, por gentileza, cobrinha. Beleza, ela vai se movimentar, mas eu preciso avisar ela aqui então. Então eu vou criar mais um método aqui, que é um método para facilitar a minha vida. Que eu vou chamar pressedKey. Nossa, não, vou chamar de onKeyPresed para padronizar a ideia. E esse cara vai receber como parâmetro um código de tecla. E aqui dentro desse código
eu vou fazer um switch para verificar qual tecla foi pressionada. Então, key code, vou adicionar aqui case, por padrão, a classe macro do Cocos Creator, .keyUp, isso para capturar o código da tecla up. Vou chamar o meu método this.movimenta 0, que vai movimentar para x nada, e para y vai movimentar 1, porque eu quero que ele vá para cima. E o ângulo da minha imagem vai ficar em 90 graus, porque é de acordo com a imagem que eu fiz. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma validação. Eu vou copiar tudo isso aqui, ó, para fazer mais rápido. Que são 4 vezes. Aqui vai ser para baixo, down. E aqui que eu vou inverter, menos 1. 270. Aqui vai ser para a esquerda, left. Menos 1. 0, eixo Y não vai movimentar nada. Vou colocar 180 aqui para fazer a rotação da minha imagem. E aqui para a direita, que vai ser 1, 0, não vou mexer em nada porque a minha imagem já é uma imagem apontada para a direita. Ótimo, eu já tenho um método que vai receber um código de tecla e vai fazer com que a cobra se movimente. Eu preciso de mais uma coisa, eu preciso capturar esse evento. Eu preciso saber quando foi clicada na tecla, quando foi apertada. E para fazer isso, eu preciso do meu componente principal, que é o meu Canvas. Então eu vou lá no Canvas e vou criar um script para ele, que vai fazer a observação desse evento, para capturar quando uma tecla for pressionada. Vamos voltar para o Cocos e vamos criar um script. Voltei para o Cocos e aqui eu vou criar um script chamado game. E vou editar esse script também. Ele criou o script game com o padrão do Cocos. Eu vou apagar todos esses métodos aqui, vou deixar o onload que eu vou precisar, o update e start não vou precisar. Apago os comentários. Aqui no método onload eu vou adicionar um gatilho para eu ficar observando aquele evento. E um gatilho para disparar algum método quando o evento for pressionado. Aqui vai ser o system event, cc.systemEvent, que é a forma que eu tenho para .on, que é a forma que eu tenho para mapear um evento. Opa, o teclado tá ganhando, hein? System event event type keydown, tudo maiúsculo aqui, que é o meu evento keydown. Vou chamar um método que eu vou fazer na sequência, onKeyPreset, passando a minha classe aqui como observador. Venho aqui embaixo e vou criar o método onKeyPreset. Esse método recebe como parâmetro uma variável chamada event, um parâmetro chamado event, ou chamado qualquer nome que você quiser dar, mas é no tipo event. Opa, aqui eu preciso fazer mais uma coisa antes que eu estava esquecendo. Eu preciso vir aqui nas minhas propriedades e mapear uma propriedade chamada snake para dizer para ele, do tipo ccNode, para dizer para ele qual que é a cobra, então qual que é a movimentação que eu quero, né? Qual que é o objeto, o sprite, no caso, que eu quero que se movimente na tela. Então eu vou vir aqui embaixo e vou digitar this.snake, que é meu objeto lá em cima, getComponent, que vou pegar o componente, que é o script que está dentro do Node, que eu vou mapear lá em Properties, que eu vou mapear aqui, onKeyPreset, passando event.keyCode. Em resumo, eu criei uma propriedade chamada Snake aqui, na qual eu vou mapear para o game qual é o meu node, que no caso é a minha cobra. Eu vou vir aqui no onload, vou atribuir um gatilho para o evento keydown, que vai executar esse método onKeyPress. Dentro desse método onKeyPress eu vou pegar o node que eu vou atribuir Snake, que é a cobra, getComponent Snake, que vai pegar o componente interno chamado Snake, que é o meu script, e esse script eu vou chamar o método chamado onKeyPreset, passando o event.keyCode. Esse cara é aquele método que a gente fez agora há pouquinho. Ele vai fazer o que? Ele vai validar a tecla que foi pressionada e vai fazer a movimentação de acordo com a tecla pressionada. Agora nós precisamos voltar para o Cocos para atribuir esses scripts aos componentes. Aqui no Cocos eu vou selecionar o Snake, aqui meu componente Snake, e vou vir aqui na esquerda em Assets, pegar o script Snake e arrastar até a minha aba Properties desse componente, criando um componente interno aqui. Eu vou vir em Canvas e vou fazer a mesma coisa com o Game. Arrastei Game aqui para as propriedades e criou um componente interno aqui.
Aqui eu tenho uma propriedade chamada Snake e vou arrastar. Vou vir aqui, vou pegar o meu componente chamado Snake e vou arrastar até essa propriedade. Para saber, para o meu game saber que o meu Snake é esse componente aqui. Vou salvar tudo e vou testar para ver se está funcionando. Aberto aqui o browser para fazer os testes e agora eu vou movimentar para a direita. Funcionou, para cima, para a esquerda, para baixo. Tá funcionando. Vou tentar voltar, ó. Não tá voltando, ó. Não tá voltando para a esquerda. Ótimo, tá funcionando. Já temos a cabeça da cobra. Agora nós vamos adicionar a maçã no nosso jogo para alimentar a fera, alimentar a cobra. Aqui na esquerda, na aba Assets, como você pode já ter visto, eu já importei o arquivo maçã, maca, aqui, que vai ser a imagem da minha maçã. Importei do mesmo jeito que eu fiz no primeiro vídeo, importando as imagens da cobra. Eu vou clicar aqui em maçã e vou arrastar ela até a minha tela para criar um sprite chamado maçã. Bem fácil e simples, já criei. Agora eu preciso adicionar a colisão para esses objetos, para fazer que quando o Snake colida com a maçã, ele elimine a maçã, ele coma essa maçã. Para isso eu vou ter que criar um componente chamado um componente de colisão para cada um dos meus sprites. Então eu vou vir aqui em maçã, vou vir até a aba Properties e vou clicar em Add Component e vou vir até aqui em Collider Component e escolher um tipo de componente de colisão para ele, que no caso aqui pode ser um Circle Collider, né? Vou definir um raio para ele aqui, pode ser 20, ótimo. E vou fazer o mesmo para Snake. Vim até aqui em Properties, Collider, Cycle Collider e defino um raio para ele. Que é de 30. Pode ser 30, salvei. Eu já tenho dois componentes de colisão, eles já podem colidir. Mas eu preciso adicionar uma configuração para dizer que qual tipo de componente colide com qual. Então eu vou ter que criar os grupos. Aqui em Group, eu clico em qualquer um dos meus componentes, venho em Properties e aqui em Group eu edito. Ele vai abrir essa telinha, Group Manager, para fazer a gestão dos grupos. Eu vou vir aqui adicionar dois grupos, um grupo que eu vou chamar de Snake e outro grupo que eu vou chamar Maçã, que é maca. E vou definir aqui embaixo nesse map qual que colide com qual. No caso aqui, ó, Snake colide com maçã aqui, com maca. Esse default não precisa. Salvo o grupo, save, já vai salvar, eu fecho e eu só preciso novamente vir aqui em cada um dos componentes e dizer qual grupo ele pertence. Aqui na maçã, ela pertence à maçã e a Snake pertence a Snake. Mas para toda essa bagaça funcionar, eu preciso dizer em um script que eu vou usar a colisão. Então eu vou editar meu script game aqui. Para editar, eu dou dois cliques em cima do arquivo, aguardo ele ser carregado. E aqui no método onload, que é quando inicia o script, quando ele cria, eu vou definir. Eu vou dizer para ele cc, que é do CookieCreator.direct, o diretor de ação, get collision manager, que é o gestão de colisão, ponto propriedade enabled, e coloco true, para dizer para ele, beleza, pode usar a colisão porque eu vou usar. E adiciono mais duas propriedades aqui embaixo. Opa, não preciso. Debug draw, que é para desenhar o quadrado ou o círculo, para desenhar os componentes de colisão na minha tela. E aqui embaixo, bounding box, que vai fazer a mesma coisa. Também vai desenhar elementos para debug para mim. Isso aqui já vai fazer funcionar a nossa colisão. Mas agora eu preciso dizer o que eu quero que faça quando colidir. Então eu vou voltar para o Cooks e vou criar um script aqui para minha maçã JavaScript chamado maca. Edito esse script. Novamente ele vai criar uma classe padrão. Vou vir aqui, vou apagar os comentários, tudo que eu não vou precisar. No caso para maçã não vou precisar de nenhum desses por hora. Vou vir aqui e vou criar um método chamado onPicked, que é um método para excluí-lo, para eliminá-lo da tela, que vai fazer does.node.destroy, que vai destruir o meu node da tela, ele vai eliminar o meu componente da tela, não vou mais ter ele. E eu preciso chamar esse cara, em algum momento dizer que eu quero que ele seja destruído. E quando isso vai acontecer? Quando eu colidir, quando a minha Snake colidir com a maçã. Então eu vou no script da Snake, eu vou mapear o método que ele já executa toda vez que existe uma colisão. Ele executa um método, um callback, chamado onCollisionEnter. Ele executa mais, ele executa 2 ou 3, mas esse é um deles, é o que nós vamos precisar agora. Opa, esses pontos aqui não preciso.
onCollisionEntry, que é quando a colisão inicia. Ele passa um parâmetro other, que é o outro componente que colidiu, e self, que é o meu componente, o meu node atual. E aqui dentro eu vou implementar other getComponent maçã.onPicked, que vai funcionar como? Opa, aqui falta uma vírgula. Quando houver uma colisão entre o meu componente aqui que está na tela, o meu componente atual, o Snake, ele vai executar esse método. E o other é com que outro componente que ele fez a colisão, que no caso aqui é com a maçã, porque só tem esse mapeado por enquanto. E aqui eu vou pegar o other, que é o outro componente, getComponent, e vai pegar o script maçã e vai executar aquele método onPicked, que é esse método aqui, fazendo com que destrua o node. Eu volto no Cooks Creator, seleciono meu componente maçã e arrasto para dentro dele o script chamado maca, para configurar esse script para maçã. Eu salvo tudo isso e vou testar para ver se está funcionando. Abriu a tela aqui, vou movimentar a cobra e vou ver se ele vai eliminar a maçã quando ele chegar. Eliminou a maçã. Já está feita a nossa colisão. A nossa maçã já está criada. Agora, a próxima etapa é nós criarmos uma maçã de forma dinâmica. Para toda vez que uma maçã for comida, eu crio outra em algum outro ponto da tela. Para fazer isso, eu vou ter que vou tirar esse componente daqui e vou criar ele como um objeto prefab. Prefab são objetos pré-fabricados que o Cocos utiliza para facilitar a criação deles de forma dinâmica, que é exatamente esse caso que nós vamos precisar. Então eu vou vir aqui em Assets e vou criar uma pasta, um folder chamado prefab, para colocar todos os meus componentes prefab. Colocar prefabs aqui, estou usando o plural. Para criar esse componente é muito fácil. Você vem aqui, clica em marca e arrasta até dentro de prefabs. Larga aqui. Ele já criou um cara chamado marca aqui, um prefab, pré-fabricado. Exatamente igual a esse cara aqui. Excluo aqui, vou salvar e agora eu tenho que fazer com que ele seja criado. Então eu vou fazer isso no meu script game, porque é ali que eu estou controlando todo o meu jogo. Então eu dou 2 cliques nesse script para fazer a edição dele. E aqui no meu script eu vou definir primeiro nas propriedades para dizer qual que é o prefab de maçã que eu quero usar. Então vamos vir aqui, maçã prefab. E vou dizer para ele que o default null. E o tipo dele eu quero que ele seja um cc.prefab. Aqui eu preciso criar um método para criar a maçã. Então eu vou chamar o método de create new maca. Não posso usar pontuação, né? Então, não posso usar acento, então vai ser isso. E aqui eu vou instanciar o meu componente que vai ser var maca, que é maçã, cc.instantiate this.maca prefab. Para instanciar um componente é muito simples, um prefab é muito simples, tu usa esse método cc.instantiate e passa para ele qual que é o prefab que tu está utilizando. Como eu já defini aqui nas minhas propriedades, eu só passei aqui embaixo this.maca prefab. Ele vai criar um componente aqui em maca. Então agora eu preciso adicionar ele na tela. E para adicionar ele na tela eu pego o this.node, que o meu game está com o nó principal do jogo, está com o canvas.addShield, que vai adicionar o filho dele, vai adicionar um filho, que vai ser a minha maçã. Ponto, ótimo, adicionou. Mas agora eu preciso que essa maçã seja colocada em uma posição dinâmica da minha tela, tanto para x quanto para y. Então eu vou criar 2 variáveis aqui, uma chamada rangex, que é um x aleatório, e vou fazer ela igual a um valor aleatório. E como que eu vou fazer esse valor aleatório? Eu vou criar uma variável aqui, aliás, eu vou criar um método aqui para trazer esse valor aleatório. Eu vou chamar ele de random, vou colocar o valor mínimo que eu quero que ele seja executado e o valor máximo, para colocar as posições da minha tela, né? Para não deixar ele sair fora da tela. E aqui dentro desse cara eu vou retornar return math.random, que é uma biblioteca, uma lib JavaScript para coisas matemáticas, .random, ele vai retornar um valor numérico aleatório multiplicado pela quantidade, pelo tamanho máximo, menos o tamanho mínimo, mais o tamanho mínimo, para fazer com que ele fique dentro da tela. Ficou confusa essa parte aqui? Ficou um pouco confusa, mas é simples se nós pararmos para pensar. Porque eu quero que ele pegue um valor aleatório e ele seja multiplicado pelo valor máximo da minha tela, que é a posição máxima menos a posição mínima, e adicione o valor mínimo a esse cara aí. Expliquei e falei a mesma coisa, né? Tudo bem, vamos compreender, vamos acreditar que esse método está fazendo certo.
Aí eu venho aqui de novo em var rand_x e coloco random, passando um valor mínimo, que é 0, que é a minha tela, e o valor máximo, does.node.width, que é a largura da minha tela, menos does.node.width dividido por 2, que é a metade da tela. E para y eu vou fazer a mesma coisa, só que usando as outras variáveis aqui, que seria a altura, e aqui também, menos a metade da altura dele. Aqui embaixo eu vou definir um vetor de posições para esse cara aqui, cc.v2, que é uma forma de instanciar um vetor, passando os dois valores, x e y para ele. E aqui vou definir para o meu componente maca qual é a posição dele. Set position, que é esse vetor que eu acabei de criar aqui. Que ele vai fazer, vai definir a posição para ele. Eu vou adicionar mais uma coisa aqui, que é maca.getComponentMaca, que é um script da maçã, .game igual a does. Que eu vou criar um atributo lá no meu script maca chamado game, que vai receber esse meu script game, porque lá dentro, escutem pessoas, lá dentro eu vou criar um método lá no onPicked, que é quando eu destruir uma maçã, eu vou querer que ele crie uma nova maçã. Então lá eu vou para o meu script maca e vou dizer para ele aqui does.game.createNewMaca. Excluiu a minha maçã? Cria outra para mim, por gentileza. Ele vai fazer isso. E agora eu só preciso iniciar tudo isso aqui, que eu preciso criar uma maçã no começo do jogo. Então aqui em onLoad eu vou adicionar aqui um does.createNewMaca, que vai criar uma nova maçã quando o jogo iniciar. Vou voltar para o Cox Creator, vou definir o atributo aqui, selecionar Canvas e definir o atributo Mac, qual que é o meu prefab, venho até aqui em Assets, pego o arquivo do prefab e arrasto até essa propriedade aqui, salvo o meu jogo e vou executar para ver se doesGame está funcionando. Não apareceu a maçã aqui. Vou voltar para o meu script para ver qual é o problema. Vou dar uma olhada aqui nisso que eu mexi agora. Aqui, isso aqui está bem claro. O método é dentro da minha classe, então eu preciso colocar um does para identificar ele. Volto para o Cox, testo de novo, venho até aqui na tela e a maçã está funcionando. Vamos ver se a colisão está funcionando. Colidiu, criou outra maçã. A ideia da movimentação da cobrinha e do corpo dela, que ele tem que seguir uma espécie de matriz, que é assim que foi feito ao longo dos tempos desse jogo da Snake, que ele tinha uma matriz, então você movimentava a cabeça para determinada direção, o corpo seguia essa cabeça. Quando a cabeça mudava de direção, o corpo seguia a cabeça até o ponto em que ela mudou de direção para depois daí mudar de direção. Como a ideia de fazer uma matriz para mim ela me parecia um pouco complexa, então eu fiquei pensando e bolando uma outra ideia para nós fazermos isso de uma forma um pouco mais dinâmica. Conversei com muitas pessoas, falei até com um coach, ele disse, seja você seu próprio caminho. Aí eu pensei, vou ser meu próprio caminho então. Então bolei uma grande ideia, genial a princípio, foi o que minha mãe disse. A ideia é migalhas de pão. Então eu vou movimentar a cabeça da cobra e toda vez que eu mudar a direção da cobra eu vou largar uma migalhinha de pão para que o corpo saiba o caminho. Então o corpo vai se movimentar até essa migalha de pão e quando chegar na migalha de pão ele vai mudar de direção para a direção que a cabeça modificou. Uau! Bela ideia! Vamos fazer isso então, vamos criar a migalha de pão aqui. Eu já importei a imagem aqui na minha aba Assets, chamada migalha, vou deixar ela bem colorida para ficar boa a visualização, mas o ideal é que ela fosse transparente aqui, que não fosse visualizado. E vou criar um sprite dela, então eu vou arrastar a imagem até a minha aba Scene e vou criar um sprite chamado migalha. E eu preciso guardar algumas informações nessa migalha, que seriam para qual direção eu vou mandar o corpo ir. Então eu vou criar um script para fazer isso. Venho aqui no minha aba Assets, JS, clico no botão direito e JavaScript. E vou chamar o script de migalha. Nome bem padronizado. Edito esse script. Vou apagar aqui os comentários. Como ele é um script bem simples, eu vou criar só duas propriedades aqui para ele. Direção de x, que vai ser 0. E direção y, que também vai ser 0. Para seguir a ideia da movimentação da cabeça. A propriedade de direção da cabeça para x e a direção da cabeça para y.
Então agora eu preciso criar essa migalha toda vez que a cabeça mudar de direção. Vou voltar no Cocos e vou criar um prefab desse cara aqui. Como nós fizemos com a maçã, eu venho aqui, clico no componente migalha e arrasto ele até prefabs. Arrastando aqui ele vai criar um componente chamado migalha. Já tem um prefab. Agora eu vou ter que criar esse cara de forma dinâmica toda vez. Então eu vou editar meu script game e vou criar um método chamado create new migalha. De uma forma bem parecida com o que eu fiz com a maçã. Então vamos editar esse script. Abaixo de create new marca aqui, eu vou criar um método chamado create new migalha para criar o meu prefab da migalha. E vou fazer bem parecido com o que eu fiz aqui com a maçã, ó. Vou copiar isso aqui, só que eu vou trocar isso aqui para migalha. Thisnode.edit migalha. E aqui, migalha prefab. Essa aqui vai ser uma propriedade que eu vou definir daqui a pouco. E aqui embaixo eu vou definir a posição um pouquinho diferente do que eu fiz na outra. V2, this.snake.direção X. This.snake.direção Y. E vou pegar a migalha.set position e vou definir essa posição. Então ele vai ter um método que vai criar a migalha na posição em que a snake estiver. Eu preciso definir essa propriedade aqui lá em cima, migalha prefab. Vou copiar e colar aqui esse maçã para agilizar. Migalha prefab. Agora eu preciso definir para ele em que momento que eu vou criar essa migalha. Porque não é igual essa da maçã, né? A migalha tem que ser criada quando eu mudar de direção da snake. Então eu vou definir um atributo para snake, snake.getComponent para o script snake, chamado game, dizendo para ele que eu quero que esse script seja referenciado lá no script snake como um atributo game. E lá em snake eu vou definir que toda vez que eu mudar de direção, que é aqui no meu método movimenta, aqui toda vez que eu movimentar, eu vou chamar meu script game e vou querer que ele execute o create new migalha. Isso vai fazer com que toda vez que eu me movimentar, que eu trocar de direção com a cobra, a cabeça da cobra, ele vai fazer a migalha ser criada naquela posição, guardando duas propriedades, que é a direção de X e a direção de Y, em que a minha snake estava se movimentando, ou estará se movimentando a partir de então, permitindo assim que no futuro o corpo da cobra possa colidir com essa migalha e mudar de direção seguindo a cobra. Então vamos abrir o Cocos, vamos voltar para o Cocos e vamos testar isso aí para ver se está criando a migalha. Aqui no Cocos eu preciso só definir, aqui em Canvas, clico em Canvas, no meu atributo, no meu componente interno aqui game, eu vou pegar migalha prefab e vou arrastar o meu prefab da migalha, que é esse cara aqui. Esse prefab que está na tela não preciso mais. Vou salvar o código e testar para ver se está funcionando. Está aqui, mudei de direção. Está aqui, mas está criando no lugar errado. Então vamos voltar lá para dar uma olhada no código. Vamos aqui no meu game, onde ele cria, que é a posição, aqui em position. Opa, aqui embaixo. Mudar esse aqui para X e esse aqui para Y, porque eu coloquei as propriedades erradas. Testar mais uma vez. Tá com problema ainda. Vamos voltar para o Cocos. Acho que eu sei o que é. Aqui em Node Tree, aqui na aba na esquerda, esse snake tem que estar dentro de Canvas aqui, ó. Dentro de Canvas. Salvo. Vou testar. Toda vez que eu movimento, ele está criando a cobrinha. Aliás, a migalha. Vamos criar o corpo da nossa cobrinha, então. Depois deixar ele dinâmico, para fazer com que toda vez que colida com uma maçã, automaticamente a cobra engorde e cria uma parte do corpo dela. Então vou vir aqui até Assets, vou selecionar a imagem corpo e vou arrastar até a minha scene para criar um objeto chamado corpo, um componente. Criei o objeto chamado corpo e vou ter que adicionar para esse corpo, em primeiro lugar, a movimentação dele, para que seja bem similar à Snake aqui, a movimentação, para a velocidade que ele vai se movimentar, a modificação de direção, tudo isso. Poderia usar a herança aqui, mas não vou usar, não quero. Então vou criar um script aqui, JavaScript, e vou chamar corpo. Vou editar esse script. Ele vai abrir por padrão, como toda vez, né, cheio de comentários aqui. Eu vou apagar esses comentários. O método load eu vou utilizar. Método start não. Método update também não vou utilizar.
e vou criar aqui em primeiro lugar uma propriedade chamada velocidade e vou colocar 1, qualquer coisa aqui, porque depois isso aqui nós vamos definir quando nós criarmos o corpo de forma dinâmica. Aqui em onLoad eu vou criar direção X e direção Y para seguir algo similar ao nosso Snake, e vou criar mais uma propriedade aqui, mais um atributo chamado último, para indicar se ele é o último ou não. Toda vez eu vou iniciar como sim, ele é o último, porque toda vez que eu criar um corpo eu vou ter que definir qual que é o último, porque eu só quero que a migalha seja destruída quando o último passar por ela. E vou criar mais um método aqui chamado init, que é um que vai inicializar esse meu componente aqui. Porque as posições dele serão dinâmicas, elas serão diferentes de acordo com o local onde a Snake estiver, de acordo com qual que é a posição do corpo, né? Ele é a primeira parte, a segunda, a terceira, a quarta, então eu vou chamar tudo de forma dinâmica aqui. Então eu vou passar para ele duas coisas, x e y, que são as posições, o ângulo que eu quero que ele seja criado, e direção X e direção Y. Isso aqui vai ficar mais claro depois, quando nós começarmos a executar. Mas esses são os meus parâmetros. E aqui dentro do método eu vou implementar o meu ângulo, node.angle, olha só. Vai receber angle, direção, vai receber direção de X, e o Y a mesma coisa. E aqui eu vou definir node.setPosition, que é a posição que eu quero. Vai ser um new cc.v2, um novo vetor do Cocos, que vai receber x e y. Isso aqui vai definir a posição. Porém, eu preciso fazer mais uma verificação, porque dependendo do local onde o corpo vai ser criado, eu preciso colocar ele ou para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo, porque ele vai ter que ter como referência o corpo que foi criado antes dele, a parte anterior a ele, ou o corpo ou a cabeça, se ele for o primeiro corpo a ser criado. Então eu preciso ter essa verificação. E eu vou fazer essa validação com o ângulo que eu estou recebendo. Então eu vou fazer um switch aqui, porque de acordo com o ângulo que eu recebo, eu sei qual que é a direção do anterior e sei qual que é a posição que eu preciso criar ele. Vou receber angel de novo, hein? O que é isso? Se for 0, que é o meu ângulo 0, eu preciso criar também aqui duas variáveis para indicar diferença. Diferença de x e diferença de y. A diferença de criação, né? Se ele vai criar mais para a esquerda, mais para a direita. Esse nome não está bem legal de variável, mas vai funcionar. Se ele for 0, a diff x vai ser menos 1, porque quer dizer que eu tenho que criar para a esquerda. Vou copiar isso aqui 4 vezes para agilizar minha vida. Se for 270, eu vou criar 1. Quer dizer que eu vou criar para a direita. Se for 180, eu vou colocar Y, porque daí quer dizer que ele está indo para outra direção. Para cima, para baixo talvez. E aqui vai ser menos 1, mas vai ser Y também. E aqui embaixo eu vou ter que atualizar essa variável aqui. Essas variáveis x e y. Vou colocar esse cara aqui para ficar perto. Que vai ser o quê? X vai ser mais igual, porque eu vou ter que mudar a posição de x. Mais igual a minha largura, a largura do node, multiplicada pela diferença de x. Que vai fazer com que, se precisar, ele seja desenhado a minha largura para a direita ou a minha largura para a esquerda, ou nada, ou apenas x, caso não seja alterada a diferença de y, né? De x, caso seja 0. E para y eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só que aqui eu vou colocar a altura. Isso aqui vai fazer com que desenhe o corpo na posição certa. Então ele vai inicializar o corpo definindo a posição que vai desenhar, ou mais para cima, para baixo. No caso, colando ao corpo anterior, vai definir o ângulo que eu quero que ele perdi a discussão porque gaguejei muito. Vai definir o ângulo que eu quero que fique virado o meu desenho e as direções que eu quero que ele se movimente. Ele está se movimentando para a direita, para a esquerda ou não, está se movimentando horizontal, para cima ou para baixo ou não, se movimenta vertical. Isso aí, isso já vai iniciar esse método init. E eu preciso fazer também um método movimenta, muito similar ao que eu tenho na cabeça da cobra, que ele vai ter que se movimentar toda vez. Então eu vou pegar
Direção X vai ser igual a direção X, que vai ser passada como parâmetro, direção Y. Esse método, de novo, hein? Esse método é igual o método da cabeça da cobra. Só que lá eu faço uma verificação para ver se eu posso movimentar ou não. Como aqui eu já não vou trabalhar com teclado, eu já só vou seguir minha parte anterior, então eu não preciso fazer verificação nenhuma, só preciso fazer ele se movimentar. E mais uma coisa aqui que eu vou utilizar, que é para saber se ele é o último. Então eu vou retornar, apenas para retornar esse parâmetro. Eu poderia só pegar esse atributo, mas eu vou criar um método para isso, tá? E embaixo o update, para fazer ele se movimentar. Você pode perceber que realmente é muito parecido com a cabeça da cobra. Só que aqui vai ser uma movimentação guiada, vamos dizer assim. Velocidade vezes dt. Opa, y. Isso aí. Aqui eu vou deixar 200 para não precisar editar lá no Cocos. E esse é o script do corpo da cobra. Bem funcional. Agora eu vou voltar para o Cocos e vou definir esse script para a cobra. Corpo, aliás, eu vou vir aqui, vou selecionar meu componente corpo aqui. Vou arrastar o script, vir aqui no meu Axis, arrastar o script até aqui na direita em Properties. O que ele vai fazer? Vai criar um componente interno aqui em corpo, chamado corpo, que é do script. Vou transformar esse cara em algo dinâmico, em um prefab, para poder criá-lo de forma a, toda vez que colidir a Snake com a cobra, aliás, a Snake com a cobra não dá, né? A Snake com a maçã, ele vai criar mais uma parte do corpo da cobra. Então eu preciso que seja dinâmico. Então eu vou arrastar esse corpo aqui para minha pasta prefabs, criando um componente chamado corpo. Aqui em cima eu posso excluir. Seguindo o padrão que nós fizemos com a maçã e com a migalha, nós vamos vir aqui até o script game, vamos editar ele e vamos criar um método aqui embaixo chamado create new corpo. Para criar o corpo, esse cara vai receber exatamente igual, vou copiar aqui. Para facilitar minha vida, corpo, e vou criar aqui um corpo prefab que vai adicionar o corpo. E lá em cima, nas propriedades, eu vou criar um corpo prefab. Aqui eu já vou criar meu corpo, preciso adicionar a posição para ele. Porém, como ele vai ser parte da cobra, então eu vou criar um método lá na minha Snake, no script Snake, para adicionar esse corpo à cobra. E lá nesse script eu vou definir as posições que eu quero. Então eu vou chamar aqui this.snake.getComponent snake.addCorpo para adicionar o corpo. E vou passar a minha variável corpo criada aqui. Então no game já foi. Agora eu vou lá para o meu script Snake para implementar esse método chamado corpo. Aqui no script ele vai receber um corpo. Eu vou inicializar, no caso, meu corpo. Então corpo.getComponent corpo, né? O corpo que é passado de parâmetro, eu vou pegar o script corpo e vou chamar o método init dele, passando a minha posição, node x, this.node y, this.node.angle, this.direção de x e direção de y. Então ele vai definir o corpo que eu acabei de criar com todas as propriedades da minha cabeça da cobra, fazendo com que ele só siga, ele só vai seguir a cobra. Aliás, fazendo com que ele seja igual à cobra. Se a cobra está indo para a direita, o corpo também vai seguir as mesmas regras da cobra. Mas tem um detalhe, para o primeiro corpo vai funcionar. Se eu não tiver nenhum corpo e vou criar um, vai funcionar. Mas o segundo corpo e o terceiro, eles não podem seguir a cabeça da cobra, eles têm que seguir o último corpo criado. Então eu vou colocar uma verificação aqui. Eu vou verificar se uma variável que eu vou criar na sequência chamada último corpo, que significa que é o último corpo da cobra, poderia chamar ela diferente. Vou chamar ela de cauda, mas não é com L, é com U. Para evitar usar o português bem dizido, né? Vamos usar um português bem escrito. Aqui dentro, já que a cauda existe, eu vou pegar this.cauda.getComponent corpo, que vou pegar o script de corpo dela e vou definir a propriedade último como false. Ela não é mais o último, porque eu vou criar um outro na sequência. E vou pegar o corpo que está sendo passado de parâmetro
e vou inicializar ele com outras variáveis. Opa, vou copiar aqui para agilizar. Vou pegar o corpo, get component, init, e ao invés de passar o node, eu vou passar a cauda. Cauda, todas as propriedades da cauda, que é o último recurso, né? O último pedaço que eu tenho. Aqui eu coloco um else para indicar que se não existe cauda eu me baseio no principal. E aqui embaixo eu vou atribuir a variável cauda ao corpo que eu tenho aqui. E isso vai permitir que o corpo seja criado com base na última parte criada anterior a ele. Seja ela pedaço de corpo ou seja ela a cabeça da cobra. E aqui embaixo, não, aqui em cima onde eu crio a migalha, eu vou fazer mais uma verificação aqui. Eu vou verificar se a cauda existir. Aí eu crio migalha, porque se não existe cauda, eu não preciso criar migalha, porque não tem ninguém para seguir as migalhas, né? Então é melhor fazer isso aqui. Isso já vai criar o corpo na posição certa. Agora nós só precisamos definir mais uma coisa aqui, que é dizer para ele criar o corpo toda vez que colidir, que comer uma maçã. Então eu vou vir aqui no meu JavaScript maçã e vou modificar isso aqui. Eu vou chamar em outro lugar. Eu vou tirar isso aqui e ao invés de this.create new maca, vou tirar tudo isso aqui, eu vou colocar this.game. Come maçã. E lá no meu script game eu vou criar um método chamado come maçã. Come maçã. Dentro desse come maçã eu vou create new maçã. Eu vou fazer um create new corpo, fazendo criar essas duas. E eu preciso destruir uma maçã, então vamos criar uma propriedade aqui chamada maçã.destroy. Um node maçã, e vamos atribuir esse node toda vez que eu criar uma maçã aqui em cima. Eu vou pegar e vou dizer a maçã é essa aqui, ó. Então toda vez que acontecer alguma coisa tu destrói ela. Já é para estar funcionando. Vamos voltar para o Cocos. Precisamos definir para o canvas qual que é o prefab aqui do corpo. Seleciono aqui em assets, pego o meu prefab e coloco aqui dentro da propriedade corpo prefab do meu game. Salvo e vou testar. Testando aqui nosso game, vamos ver. Criou o corpo. Mas, opa, ele não está me seguindo. O que aconteceu? Eu preciso fazer uma colisão do corpo com a migalha, para fazer o corpo seguir essa migalha. Toda vez que ele bater na migalha, ele vai ter que seguir ela. Então vamos voltar lá para o Cocos. Eu preciso definir que o corpo e a migalha vão colidir. E para dizer para o corpo que ele precisa se movimentar de acordo com a direção em que a migalha está indicando. Então eu vou editar o meu prefab do corpo aqui, 2 cliques em cima sobre ele, e ele vai abrir as propriedades do componente, o meu prefab. Então eu preciso vir aqui adicionar um componente do tipo colisão, circle collider, definir um raio para ele. Pode ser 30, menos até 26. E vou definir um grupo para ele. Mas esses dois grupos não me servem. Então eu vou editar para ter mais grupos de colisões aqui. Então eu vou adicionar um grupo chamado corpo. Aqui, e um outro grupo chamado migalha. Migalha. E aqui embaixo eu vou dizer para as colisões que o corpo vai colidir com a migalha. E vou salvar. Fechar isso aqui. Vou alterar a propriedade aqui, o grupo para ser. Essa vai ser do corpo. E como é um prefab que eu estou editando, eu preciso vir aqui em cine, aqui na parte de cima, e clicar em Save. Para salvar o meu prefab. Ele apareceu até aqui, ó. E aqui eu vou clicar em Close para fechar esse prefab. Pronto. No prefab corpo eu já defini. Agora eu preciso ir na migalha. Mesma coisa, 2 cliques em cima. Vou adicionar um componente chamado Collider Component aqui de Circle. E vou adicionar para ele também um raio. Mas vou adicionar um raio bem pequeno. Porque eu só quero que ele se movimente quando ele pegar naquele nó central específico. Então eu vou definir aqui. E aqui eu vou dizer para ele que ele é um migalha. E vou salvar. E aliás, vou fazer isso no corpo também. O corpo aqui no meu raio, eu vou definir porque eu quero que ele só faça aquele ponto central. Será que vai dar certo? Vamos ter que trabalhar com precisão. E vamos salvar. Fechei aqui. E agora eu preciso editar qual que é
o que eu quero que ele faça quando ele colidir. Então eu vou editar o meu script migalha para avisar ele sobre isso. Eu preciso implementar um método padrão aqui, que é aquele método padrão que ele é retornado após ter uma colisão. Então um collision enter, um dos métodos, né, que são mais de um retornados, mas não vamos precisar desse de novo, que passa order e passa self aqui. E aqui dentro eu vou fazer let corpo, vou criar uma variável que vai capturar do order, que é o node do corpo que colidiu, aliás, que é o objeto de colisão lá que nós criamos que colidiu, get component corpo. Isso aqui é um node, na verdade, falei errado agora, tá? Isso aqui é um node, não objeto de colisão. Get component corpo, porque eu vou jogar o meu script corpo para uma variável. E aqui eu vou clicar em corpo.movimenta e vou definir para ele direção de x, que é para se movimentar para a direção que eu estou definindo, e direção de y. E aqui embaixo, node.angle. Então vai se movimentar para determinada direção e vai fazer com que o ângulo seja de acordo com o ângulo que eu defini anteriormente. E aqui embaixo eu vou colocar um if para verificar se esse cara é o último. Foi isso que eu criei, essa variável. E se for o último, então eu vou destruir essa minha migalha. Eu não preciso mais dessa migalha, então, né? Já foi comida, já foi passada por todas as partes do corpo, agora eu não preciso mais dela. E vou salvar e testar, ver se vai dar certo. Volto pro Cocos, toda vez eu tenho que voltar e vou testar. Vamos testar aqui. Opa, deu erro. Vamos voltar no script para dar uma olhada. E aqui no script do corpo. Aqui no movimento tem um erro, que é aqui que nós precisamos ver. É node.angle, angle só não funciona. E tem mais uma coisa que não foi feita, que é inicializar, da forma que foi inicializado o corpo, inicializar a migalha. Eu preciso inicializar a migalha também para dizer qual que é a direção x e qual que é a direção y dela. Então eu vou vir aqui na migalha e vou criar um método chamado init, qual eu vou passar x, vou passar y e um ângulo, como a gente fez com o corpo também. Aqui eu vou definir direção x, vai ser igual, eu vou chamar essa variável diferente aqui, vou chamar de direção x, direção y. E aqui vou trocar para direção y, angle igual angle. Opa, node.angle igual a angle. E agora eu preciso inicializar ela, e eu vou fazer isso lá no meu script game, aqui onde eu crio a migalha. Após definir a posição, eu vou chamar migalha.getComponent para pegar o script chamado migalha.init e vou definir x, y e o ângulo. E vamos testar. Vamos ver, vem aqui. Ainda não está dando certo. Vamos ver o que pode ter acontecido. Voltando para o script. Claro, aqui faltou passar esses parâmetros aqui. Eu preciso receber esses parâmetros lá da minha snake, né? Lá na cobra, quando eu vou criar, eu preciso dizer para ele qual que é o meu x, y e o meu ângulo. Então eu preciso passar aqui, preciso ir lá na snake e no local onde eu crio a migalha, que está selecionado aqui, eu vou passar três coisas para ele, que é a direção de x, direção de y e o meu ângulo. Volto para o Cocos e vou testar. Executei aqui, comeu uma maçã, deu certo. Vamos ver se a segunda funciona. Opa, a segunda não deu certo. Vamos voltar para o script. Isso aqui que está o problema, ele precisa pegar do script. Então eu vou criar uma variável aqui, chamada script, que vai receber esse cara aqui. Opa, this.cauda.corpo. E aqui eu vou colocar aqui, ó, script.último. Script.direção x e script.direção y. Vamos voltar para o Cocos e vamos executar. Comeu uma maçã. Vamos comer a segunda maçã. Comeu a segunda maçã. Precisamos marcar a pontuação do nosso jogo. Então, para isso, nós vamos desenvolver um método para toda vez que comer uma maçã, eu marque mais um ponto e exiba isso na tela. Começamos arrastando um label, um componente label para dentro da nossa scene. Colocando ele numa posição da tela, vou colocar ele mais no meio da tela, aliás, mais em cima, no meio em cima, trocando a string dele, o texto para 0 e vou renomear ele para pontuação. Esse vai ser o label que será exibido na tela.
Para contar essa pontuação, eu já tenho um método que ele faz para criar uma nova maçã toda vez que colide, né? Que é o come maçã. Nesse método eu posso adicionar para marcar pontos. Então eu vou editar meu script game. E aqui dentro do script game eu vou adicionar primeiro uma propriedade chamada placar, que vai ser do tipo cc.label, que é o label, o componente que eu acabei de criar lá na tela. Vou criar um atributo chamado pontos, que vou colocar aqui embaixo, pontos, 0, que é uma variável, aliás, chamada pontos, que vai receber um inteiro, 0. E toda vez que eu executar o método come maçã, eu vou adicionar pontos, vai ser mais. Eu vou adicionar um ponto na minha contagem. E vou escrever no meu label, pontuação, meu label se chama placar, placar, ponto string, que é o método de texto dele, vai ser igual a pontos. Vamos voltar no Cocos para definir qual que é o label que vai receber esse texto. Aqui no Cocos eu seleciono o canvas, e aqui no meu componente interno chamado game, eu preciso adicionar uma propriedade placar, um componente. Então venho aqui até Node.tree, arrasto pontuação, que é o meu label, até essa propriedade placar. E salvo. Vou testar. Testando aqui. E está marcando pontuação. Essa é a última etapa do nosso jogo, da construção do nosso jogo, que vai ser a parte de implementar um método para game over. Toda vez que o jogador perder, eu vou pegar esse label aqui de pontuação e vou jogar no meio da tela escrita game over. Ele vai perder quando a boca da cobra colidir com o corpo da cobra. Só a boca dela. Então nós precisamos fazer uma alteração aqui nesse componente aqui da Snake para editar esse collider aqui dele, para fazer ele ficar um pouco para frente aqui, para não pegar a parte de trás da cabeça da cobra no corpo, porque senão ele vai dar game over o tempo todo. Então vou editar o Snake aqui, venho aqui em Properties, edito o meu componente chamado Circle Collider, altero aqui o raio dele, sei lá, para 18, e adiciono um offset para indicar que ele tem que ir para a direita, um offset de 14, eu acertei. E ele vai ficar só essa areazinha aqui pequena que vai colidir, que é o que nós precisamos, que ele só precisa que ele colida com a maçã. Então essa parte já resolvemos um problema antecipadamente, que não vai acontecer, que seria a parte de trás da cabeça bater com o corpo e gerar game over. Fiz isso, salvei, vou criar um método para escrever o game over, vou editar meu script game. Aqui dentro do script game eu vou vir em qualquer lugar aqui e vou escrever o método game over. Colocar aqui embaixo, game over. O que esse meu método vai fazer? Ele vai pegar o meu placar, .string, que é o meu label, e vai escrever game over. Eu também vou pegar o meu placar, node, e vou trocar a posição dele. Vou jogar uma posição no centro da tela, que seria cc.winsize.width, que é a largura da minha tela, dividido por 2, que eu quero que ele faça bem no centro. E a altura do mesmo jeito. winsize.a dividido por 2, que também vai ser o meio. Vou destruir a cobra. This.snake.destroy. E eu poderia destruir o corpo da cobra também. E como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um vetor aqui. Eu vou criar um array aqui em cima, no onload chamado das.corpo vazio. E toda vez que eu criar um novo corpo, aqui em create new corpo, eu vou pegar o meu vetor chamado corpo e vou adicionar um push, esse cara aqui, corpo, fazendo com que toda vez que eu crio um corpo eu adiciono nesse vetor aqui. E daí aqui embaixo, quando eu pressionar game over, quando acontecer o game over, né, eu vou fazer um for para verificar todas as posições do corpo. E vou destruir elas. Isso vai destruir a cobra. Agora nós vamos chamar esse cara. E quando nós vamos chamar esse cara? Num método de colisão, lá na Snake. Venho para Snake. Eu já tenho um método de colisão em algum lugar aqui. Aqui eu já tenho um método de colisão, que ele está colidindo com a maçã. Então eu preciso fazer uma verificação aqui. Vou verificar se o water .tag, porque é o ID, a tag que nós temos para verificar isso aqui, for igual
a 4, 3, vamos colocar aqui, for igual a 3, quer dizer que vai ser o corpo. Se não, pode fazer isso aqui, porque daí tu vai saber que é a maçã. Game over. Eu vou chamar o game over. Toda vez que eu colidir com algum componente que tenha a tag 3, eu vou executar game over. Então eu preciso ir lá no corpo e dizer porque o componente que colide dele é 3. É do tipo 3. Então vamos voltar para o Cocos. Vou editar o corpo aqui. 2 cliques aqui no prefab corpo. Seleciona ele. E vou vir até aqui em Circle Collider. Mas esse cara está colidindo em outro lugar. Então eu vou criar outro componente de colidição. Que vai ser outro Circle Collider. Do tipo tag 4. Vou definir um raio para ele aqui. 26 que seja. Do tipo tag 4. E vou salvar. Isso já vai fazer o game over funcionar. Mas, porém, tem um problema. Eu preciso editar o meu script migalha. Vou editar aqui. Para indicar para ele que eu quero que a colisão com o corpo só aconteça se o tipo de tag for igual a 0. Que é a tag da movimentação. E não a tag da colisão com o corpo. Volto para o Cocos. Isso aqui já tende a funcionar. Vamos testar? A cobra está ficando gorda. Bati nela e nothing, nada aconteceu. Vamos voltar para o Cocos e vamos descobrir. Porque faltou eu dizer para ele, aqui eu vou selecionar um componente, faltou eu dizer para ele que o grupo da Snake colide com o corpo, porque agora ela começou a colidir. Então eu preciso achar os dois aqui, ó, Snake com corpo. E salvei. E vou executar novamente. Executando, vamos testar. Não deu certo. Por quê? Vamos voltar de novo lá no Cocos. Aqui no corpo, editando meu prefab, eu posso perceber que eu coloquei a tag 4 aqui, mas a tag é 3. Então eu editei, vamos salvar e vou testar. Testando meu jogo aqui, vamos comer umas maçãs para dar uma engordada. A maçã é uma fruta, né? A maçã não engorda tanto, é uma fruta bem saudável. Tem que comer maçã. Eu não gosto, mas tem que comer. Batei em mim e game over. Funcionou. Morri. E esse era o jogo da cobrinha, pessoal. Snake, uma maneira de implementar foi essa. Tenho várias outras, né? Muitas são usadas com vetores. Todas estão certas. Funcionando é o que importa. Espero que tenham gostado desse jogo. Então, valeu. Espero que tenham gostado. Curtam aí, se inscrevam no canal. Falou, valeu, abraço e até a próxima.